A ansiedade, ela existe para nos preparar para o perigo. É por isso que existe essa função nos seres humanos, aliás, nos animais todos, né? A ansiedade, ela é um alerta. Tem alguma coisa aí perigosa, alguma coisa ameaçadora para sua vida, para sua integridade, para sua família e etc. Sai daí ou resolve o problema. Aquela reação de fuga e luta, acelera o coração, sobe a adrenalina, você fica mais ligado, mais alerta, né? Aí realmente fica tenso, não relaxa, que é para tentar resolver o problema. Só que isso foi desenvolvido, né? Isso existe no nosso organismo para acontecer de vez em quando. Imagina lá o homem das cavernas, estava lá pintando a caverna dele, fazendo aqueles desenhos lá, assando um coelhinho, de repente chegava um leão. Aí vinha essa reação toda, musculatura tensa, respiração acelerada, para lutar, para matar o leão ou para fugir do leão, pegar as crianças e fugir, e depois passou a reação e volta à vida normal até a próxima ameaça. Hoje em dia, infelizmente, não é mais assim. Não é um leão de vez em quando que passa na porta da caverna, né? Hoje a gente tem que matar um leão por dia. No seu emprego deve ser assim, no nosso dia a dia é assim. Isso deixa esse nosso mecanismo de ansiedade, que era para ser de vez em quando ativado, constantemente ativado. E isso pode levar ao adoecimento, essa desregulagem desse sistema de alerta, e ele passa a ser constantemente ativo, trazendo esse mal-estar, trazendo essa perda de qualidade de vida. Quando que a gente sabe que isso deixou de ser esse alerta aí natural e passou a ser algo patológico, passou a ser uma doença, um transtorno da ansiedade? Basicamente, quando ele sai do controle e começa a atrapalhar a nossa vida. Como assim quando sai do controle, Daniel? Quando sai do controle significa que você não consegue mais se acalmar. Porque ansiedade todo mundo tem, dá aquele pico, você fala, calma, não precisa, percebi que eu tô ansioso, espera, vai dar tudo certo, vamos lá, vamos fazer assim, assado, acalma. E aí a gente consegue se acalmar. Quando você não consegue mais fazer isso e a ansiedade sobe o tempo todo e você se torna incapaz de controlar a ansiedade, opa, isso é um sinal de problema. Não é mais você que está controlando essa emoção que está controlando você. Isso fatalmente levará a problemas. Problemas no trabalho, você já começa a não render bem, começa a não dormir direito porque está pensando nos problemas, fica tenso, começa a ter dores, começa às vezes a ter gastrite, começa a ter caspa, começa a ter problemas de infecção, mais gripe, o sistema imunológico não funcionando direito por causa da ansiedade alta. Às vezes a pessoa começa até a beber. Muitas vezes o problema do álcool não é nem um problema primário, a pessoa não tinha problema com álcool, ela começa a beber porque ela está tão ansiosa que ela não aguenta aquela ansiedade e vai se medicando, né, se automedicando de forma indevida, claro, com o álcool, e acaba tendo dois problemas, porque o álcool não trata a ansiedade e ainda pode trazer os problemas próprios do uso abusivo. É importante a gente estar atento a esses dois sinais de alerta. Se a gente está perdendo o controle da nossa ansiedade e se a gente está tendo problemas no nosso dia a dia, nos relacionamentos, no trabalho ou no próprio lazer por conta da ansiedade. Se tem acontecido isso, aí vale a pena procurar um atendimento especializado, procurar um psicólogo, um psiquiatra, pode ser um clínico geral, pode ser o seu ginecologista, pode ser o seu cardiologista, não tem problema. Nós possuímos três principais transtornos de ansiedade, que são eles as fobias, os transtornos de pânico, transtornos de ansiedade generalizada. As fobias elas vão se caracterizar por um medo intenso e irracional de objetos ou situações específicas. E ela vai se diferir dos outros transtornos porque ela vai ter um estímulo específico que pode ser identificado. O transtorno de pânico, ele é um transtorno de ansiedade que vai assumir a forma de ataques de pânico que podem durar de segundos a várias horas. Já os transtornos de ansiedade generalizada, eles vão ter uma ocorrência de ansiedade sem uma causa externa óbvia, que vai afetar o funcionamento diário daquela pessoa. Vai ser uma experiência de ansiedade e preocupação persistente de longa duração. Por vezes, suas preocupações giram em torno de questões identificáveis envolvendo a família, o dinheiro, o trabalho, a saúde. Em outros casos, no entanto, a pessoa com transtorno acredita que algo terrível está por acontecer, mas não consegue identificar a razão. Essas pessoas estão experimentando a ansiedade flutuante. Por ser uma ansiedade persistente, as pessoas com transtorno de ansiedade generalizada não conseguem concentrar-se ou deixar de lado suas preocupações e medos. Sua vida fica centrada em suas preocupações, e além disso, a sua ansiedade é frequentemente acompanhada por sintomas fisiológicos,
como tensão muscular, dor de cabeça, tontura, palpitação cardíaca ou insônia. Alguns dados sobre os transtornos de ansiedade sobre os últimos anos, né? Segundo a OMS, em 2020, o Brasil foi o país com a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo, com a prevalência de cerca de 10 a 20% na população em geral, frequentemente associados a sintomas como medo, mal-estar, fadiga, inquietação, palpitações, dentre outros. A etiologia dos transtornos ansiosos é complexa e individualizada, envolvendo fatores genéticos, hereditários, ambientais, psicológicos, sociais e biológicos. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde tem dados iniciais que apontam que a ansiedade foi o transtorno mental mais presente entre os brasileiros durante toda a pandemia. Qual foi o susto? Então, foi no ano passado, eu estava voltando para casa do trabalho, por volta das 18 horas, na Avenida Brasil, aqui no Rio. Você estava dirigindo? Não, eu estava pedestre. Tinha voltado, descido do ônibus, e uma pessoa, um homem, ele estava num carro, aí ele desceu do carro. Na hora eu imaginei que ele fosse trocar um pneu, porque ele parou bem assim do meu lado, mas eu não conhecia a pessoa. Então ele veio na minha direção e tentou me enfiar dentro desse carro. Começou a me puxar com força para me enfiar no carro. E eu não aceitei ir, fiz força para ir, porque imaginei que ele pudesse fazer uma maldade, logicamente, uma mulher, uma pessoa dessa. E para me insistir, me fazer entrar nesse carro, ele me agrediu, ele me bateu, me chutou, aí tentou me jogar no meio dos carros, na Avenida Brasil. E começou a falar um monte de coisas, de me ofender e tal. Sei que eu já estava perdendo. Quando ele estava já estava com a porta aberta, já estava tentando me enfiar lá dentro, eu fiz muita força e ele me segurou pelo braço esquerdo. E aí eu fui tentando puxar e na última tentativa ele tirou uma faca e me apunhalou várias vezes nessa mão esquerda. E aí, mesmo ele me apunhalando, eu senti muita dor, eu fiz força e puxei a mão cheia de sangue e saí correndo. E aí só então você conseguiu uma ajuda, um socorro? Só depois de eu estar correndo e gritando muito é que as pessoas foram me acudir. As pessoas em volta vieram dizer depois que eles acharam que era briga de marido e mulher, que eles não iam se intrometer. E aí então ele conseguiu, entrou no carro e foi embora e ninguém anotou a placa, ninguém fez nada. E eu até hoje não sei quem é essa pessoa. Ele não foi, assim, dei parte na delegacia, fiz exames que tinha que fazer, precisei fazer cirurgia. Fiquei 4 meses em tratamento, mas até hoje eu não consigo mover completamente esse meu dedo indicador, eu tenho dificuldade. E assim, até hoje não tive resposta dessa pessoa, não sei quem é. E há um ano e está tudo muito fresco na sua mente. Tá. Bem fresco, assim. Eu tenho dificuldade para sair à noite, eu não consigo sair à noite. Eu não consigo sair sozinha. Se eu estiver no Brasil, toda vez que eu tenho que descer, eu preciso de alguém que vai me acompanhar. Eu ligo para alguém lá de casa, para essa pessoa me buscar para me levar em casa. Eu não gosto de ficar para lugares desertos, ou eu sempre pesquiso para onde eu vou, como é que eu vou fazer para ir, para voltar. Você já tinha esses cuidados antes ou isso acabou mudando até esse seu comportamento aí no dia a dia? Eu sempre tive um cuidado a mais, porque a gente sabe que no Rio de Janeiro as coisas estão perigosas. Mas nesse caso, depois de que isso aconteceu, eu não acreditava que ia acontecer comigo, porque eu sempre fui muito cuidadosa com isso. Nunca andei com o celular na rua, nunca fui assaltada, mas né, tem sempre uma primeira vez. E aí, depois que isso aconteceu, hoje em dia, eu tenho muita cautela, eu tenho muito medo. Eu posso falar, eu consigo dormir à noite, eu consigo ter paz, assim, no dia a dia, mas se eu tiver que ir à rua, eu tenho, assim, aquela preocupação. Eu não gosto de janelas na minha casa abertas, só quando tiver sol, se começar a escurecer, eu fecho. Eu tenho, assim, eu vou ver uma pessoa, a pessoa baixou o vidro, assim, do carro para pedir uma informação. Eu não gosto de dar informação mais, porque pode acontecer de novo. Você já está reativa. Estou. Agora, doutor, normalmente, quem sofre um susto já automaticamente entra nessa defensiva, começa a sofrer com sinais do TEPT, ou pode, de repente, desencadear, ter um estalo e sofrer consequências um tempo depois? Assim, a maioria das pessoas que passa por um evento traumático, elas evoluem bem. É natural, nas primeiras semanas, você ter alguns sintomas, né? Você vai ficar pensando no assalto que você sofreu ou na agressão que você sofreu. É natural
aquilo ficar na sua cabeça, você ter uma certa insônia, está mais ansioso nas primeiras semanas, mas com o tempo isso vai diminuindo e a pessoa volta ao funcionamento normal dela. Esse é um funcionamento normal. Existe uma outra coisa que se chama crescimento pós-traumático, que algumas pessoas apresentam também, que ao passar por um evento desse, onde chegou a um risco de morte, as pessoas passam a mudar o comportamento dela, mas de uma maneira positiva. O que é isso? Elas passam a dedicar mais tempo ao lazer, aumentam a espiritualidade dela, dedicam mais tempo à família, seria um aspecto positivo. Quando a pessoa passa por isso e reage de uma maneira patológica, né, ela nem teve a reação normal e nem essa coisa positiva, ela pode desenvolver qualquer transtorno mental, na verdade. Ela pode abrir um quadro depressivo grave, ela pode abrir um quadro de ansiedade generalizada, enfim, pode abrir um quadro de toque, várias coisas. Ou, se ela apresenta uma sintomatologia específica, aí sim ela pode apresentar o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático, que talvez seja a reação mais grave psiquiátrica a um evento desse. É importante destacar que nem todos que passam por eventos traumáticos vão desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Os sintomas estão divididos em 4 grandes grupos. O primeiro deles é a revivência persistente do evento traumático, que corresponde a lembranças intrusivas, pesadelos traumáticos, flashbacks dissociativos, sofrimento psicológico e reações fisiológicas quando há exposição a estímulos relacionados ao trauma. O segundo grupo corresponde à esquiva persistente de estímulos associados ao trauma, tanto internos, que são pensamentos e sentimentos, quanto externos, que correspondem a atividades, locais e pessoas. No terceiro grupo estão as alterações negativas nas cognições e no humor, que são amnésia dissociativa, crenças e expectativas negativas de si mesmo, dos outros e do mundo, culpabilização de outros ou de si, estado emocional negativo persistente, redução do interesse por atividades, sensação de distanciamento e alienação social e o entorpecimento emocional. E, por fim, no quarto grupo estão as alterações na excitabilidade e reatividade, que são a irritabilidade, comportamento imprudente ou autodestrutivo, hipervigilância, resposta de sobressalto exagerada, dificuldade de concentração e a insônia. Nos critérios diagnósticos, além dos sintomas, o diagnóstico deve ser realizado 1 mês após a exposição ao evento traumático, se a causa de sofrimento e prejuízo em alguma área importante da vida do indivíduo e não ser proveniente de efeitos de substâncias ou outra condição médica. Também é importante determinar o subtipo de indivíduos com sintomas dissociativos em despersonalização ou desrealização, e também é importante especificar o tempo caso seja de expressão tardia. O principal objetivo do tratamento é a redução dos sintomas, desenvolvimento de medidas adaptativas e promoção da resiliência para alívio do sofrimento e promoção do bem-estar do paciente. Quando não há outra doença associada, são indicadas intervenções não farmacológicas, sendo que a terapia cognitivo-comportamental é a mais popular por possuir eficácia comprovada e ser de curto prazo. Dentro desta abordagem, são utilizadas diversas estratégias para a recuperação do paciente. Os principais medicamentos utilizados na farmacoterapia são os antidepressivos e os antiadrenérgicos. Além do alívio dos sintomas, eles são úteis para o tratamento concomitante de outras doenças associadas frequentemente ao transtorno de estresse pós-traumático, como a depressão maior e outros transtornos de ansiedade. São importantes condutas de enfermagem centralizar e focar o assunto no paciente, buscar o estabelecimento de um vínculo desde o primeiro contato, orientar, manter o canal de comunicação aberto, incentivar a expressão de seus sentimentos, medos e conquistas e evitar julgamentos e agressividade. O enfermeiro, quando desenvolve um trabalho terapêutico adequado, é capaz de mudar a resposta de enfrentamento ao evento traumático. O transtorno do pânico, ou síndrome do pânico, é caracterizada por crises de ansiedade recorrentes, repentinas e intensas, com forte sensação de medo ou mal-estar, e são acompanhadas de sintomas físicos e cognitivos. Cada crise alcança uma intensidade máxima em até 10 minutos, podendo durar um total de 15 a 30 minutos. Estudos prévios associam experiências traumáticas na infância ao desenvolvimento de transtorno do pânico na idade adulta. Além disso, eventos estressantes na vida adulta também estão relacionados ao desenvolvimento de transtornos de ansiedade e síndrome do pânico, sendo que cerca de 80% dos pacientes que relatam ter essa doença têm estressores de vida nos últimos 12 meses que precederam o início do transtorno.
Pesquisas sobre a etiologia biológica demonstram que uma provável causa de seu surgimento está ligada à regulação anormal dos sistemas noradrenérgicos. Há a hipótese de que a desregulação nervosa central e periférica ocasionada pelo aumento do tônus simpático pode causar uma resposta excessiva a estímulos moderados. Os principais sistemas neurotransmissores envolvidos nessa hipótese são os de serotonina, norepinefrina e GABA. Além disso, fatores genéticos demonstram que há uma chance de 4 a 8 vezes maior de parentes do primeiro grau desenvolverem síndrome de pânico, e o uso de substâncias indutores do pânico também são relacionadas. Essas substâncias são conhecidas como psicogênicos e elas alteram o equilíbrio ácido-base do organismo. Os sintomas aparecem a partir da sensação de perigo falsa e liberação de adrenalina, que causa uma sensação de mal-estar intenso. Essa sensação pode ser acompanhada de palpitações, taquicardia e taquipneia, dispneia ou sensação de sufocamento, pressão ou dor no peito, palidez e sudorese, tontura, vertigem ou náuseas, tremores, adormecimentos e formigamentos, calafrios ou ondas de calor, medo da morte e da perda de controle, desmaio ou vômitos no pico da crise. O diagnóstico se dá a partir de ataques de pânico recorrentes e inesperados, acompanhados dos sintomas anteriormente citados. Pelo menos um dos ataques deve ter os sintomas, preocupações persistentes com ataques adicionais ou suas consequências, ou alteração maladaptativa significante no comportamento em relação ao ataque. Além disso, os ataques de pânico não devem ser devido a efeitos fisiológicos de uma substância ou outra condição médica. O tratamento é feito a partir da farmacologia de antidepressivos e ansiolíticos. Os antidepressivos que podem ser usados são os inibidores seletivos de receptação de serotonina, inibidores seletivos de receptação de serotonina e noradrenalina ou os tricíclicos. Os preferíveis são os inibidores seletivos, já que eles têm ação direta no controle da ansiedade. Além disso, a psicoterapia é uma das formas de tratamento mais eficazes atualmente e elas combinam a terapia cognitivo-comportamental para os pacientes que têm síndrome do pânico. A terapia familiar e de grupo também ajudam as pessoas próximas a esse paciente a lidarem com a doença que ele apresenta. As ações de enfermagem esperadas são que os profissionais que trabalham principalmente na atenção primária e nos serviços de emergência devem estar familiarizados com os critérios de síndrome do pânico, já que essa doença tem uma alta prevalência na população geral. A prática da enfermagem psiquiátrica se baseia principalmente em ações que visam melhorar a qualidade de vida do paciente e de sua família, e dentre elas se encontram a avaliação das necessidades específicas de cada paciente, a prevenção e a promoção da saúde mental. Eu estava pousando em Fortaleza no final de julho, estava bem, e de repente tive um sintoma muito semelhante ao que eu tive há 2 anos atrás, quando eu fui diagnosticado com síndrome do pânico. E ali, Poliana, eu já não senti vontade de sair do avião. Aí, para descer do avião, ali mesmo, sentado, eu já peguei o medicamento que eu já tinha dentro da bolsa, tomei, desci, já entrei dentro do hotel num estado de desespero, de mal-estar, mas o remédio fez o efeito, passou. Mas quando eu cheguei a segunda-feira em casa, que eu desci do carro que me levou, eu desabei. Que às vezes eu me pegava me escondendo debaixo da cama. Nossa! Tamanho pavor que eu senti. Esse pânico exagerado, esse pânico desproporcional ao estímulo que o provocou, é o que a gente chama de síndrome do pânico. Há tratamento para síndrome, há medicamentos que você pode tomar quando você percebe que vai entrar naquele quadro. Por exemplo, gente que tem pânico de avião. Você pode tomar um medicamento antes de entrar no avião. Um pânico não tem sentido, os aviões não caem, não é? É muito raro acontecer um acidente de aviação. E, no entanto, tem gente que fica desesperado dentro dos aviões. E você pode fazer a prevenção. Há casos que não dá para prevenir. Você, de repente, tem uma crise dessa por uma razão completamente inesperada. O problema da síndrome do pânico é que precisa de tratamento, porque você tem, uma vez, um pânico porque você estava num elevador lotado e o elevador parou entre 2 andares. E aí aquilo te deu aquele quadro claro.
Aí você aumenta a chance de ter outra vez isso em outra situação também. Aí outra vez foi no metrô, que parou entre duas estações. Aí outra vez você tem porque estava no trânsito e o trânsito estava parado. Esses ataques de pânico podem se disseminar e começar a acontecer em qualquer situação ou em diversas situações. Isso faz o quê? Deixa a pessoa acovardada. Muitas pessoas com síndrome do pânico não tratado acabam ficando em casa, fechados, com medo até de sair na rua. Quando você tiver um ataque de pânico, procure ajuda. Procure ajuda porque os médicos, psicólogos, etc., podem fazer muito para te ajudar. Eu sou o André, doutor em psicologia, e vou te contar 6 fatos sobre as fobias específicas. Fato número 1. Algumas das fobias específicas mais comuns estão ligadas ao medo de animais, altura, tempestades, espaços fechados e sangue. Na verdade, quase qualquer coisa pode funcionar como um estímulo fóbico, e essa lista de coisas é enorme. Fobias específicas menos comuns estão ligadas ao medo de coisas como a cor amarela, bonecas, florestas ou vomitar. Qual será o estímulo fóbico depende muito das experiências prévias da pessoa. Fato número 2. Quem possui uma fobia específica costuma ter medo de mais de um objeto ou situação, e não só de um. É comum que essas pessoas exibam múltiplas fobias específicas, tais como ter medo de aranhas, de insetos e de répteis também. Pode haver ou não uma relação muito clara entre os tipos de medo que a pessoa tem, e isso também vai depender dos eventos específicos que antecederam o surgimento da fobia na vida da pessoa. Fato número 3. Ter medo de algo não quer dizer que você tem uma fobia específica. Esse transtorno envolve tanto um medo desproporcional e duradouro de um objeto ou situação, quanto uma tendência forte de evitá-lo, além de causar muito sofrimento e dificuldades na sua vida. Pode ser difícil analisar sozinho se o seu medo se encaixa nesses critérios. Por isso, para saber se você tem uma fobia específica mesmo, recomendo que você faça uma avaliação com um profissional competente para fazer isso de forma mais precisa. Fato número 4. Uma fobia específica pode surgir porque você viveu ou viu alguém vivendo uma experiência traumática, porque você teve um ataque de pânico inesperado em uma situação ou pela transmissão de informações. Por exemplo, uma criança que observa sua mãe gritando desesperadamente toda vez que vê uma lagartixa ou barata em casa pode ir aprendendo a ter medo delas. Com o passar do tempo, a criança pode ir exibindo medo mesmo sem que a mãe grite antes. Uma pessoa também pode ter um ataque de pânico em uma situação inesperada, como em um avião que nem decolou ainda, e a partir daí ficar com medo de viver isso de novo. Além disso, você pode aprender a ter medo de algo por instruções que recebeu de alguma outra forma. Alguns filmes podem te condicionar a ter medo de palhaços, animais, bonecos ou qualquer outra coisa. Os jornais e sites que você acompanha também podem influenciar os seus medos no futuro, como por meio de uma notícia sobre um acidente de avião. Fato número 5. Ter uma fobia específica é um fator de risco para desenvolver outros transtornos de ansiedade, depressão ou uso de substâncias. Mais da metade das pessoas com fobia específica costuma apresentar pelo menos algum outro transtorno mental. Se fobias específicas fossem tratadas de maneira efetiva com mais frequência, isso poderia ajudar a reduzir a incidência de outros transtornos mentais. Infelizmente, muitas pessoas com fobia específica não recebem tratamento adequado e costumam ter suas vidas prejudicadas por ela por muitos anos. Fato número 6. A exposição gradual é uma das formas mais eficazes de tratamento das fobias específicas. Isso não quer dizer que ela funcione do mesmo jeito para qualquer fobia ou que sempre funcione para qualquer pessoa. Algumas coisas podem dar errado no caminho, tais como o paciente não realizar o que foi pedido pelo psicoterapeuta ou abandonar o tratamento. É claro que lidar com os próprios medos pode e costuma gerar desconforto. Muitas pessoas procuram por alternativas de tratamento que podem até ser mais agradáveis por não tocarem diretamente nas feridas deixadas por uma experiência traumática, por exemplo, mas que podem não ajudar de forma tão eficaz e duradoura quanto formas mais recomendáveis de tratamento.
Para tentar minimizar o medo, algumas atividades de enfermagem são de extrema importância, como auxiliar o paciente a identificar situações que precipitam a ansiedade e o medo, identificar outras situações causadoras de pânico e ansiedade, como o diagnóstico diferencial da fobia específica, ensinar exercícios de respiração lenta para a promoção do relaxamento, aplicar escalas específicas para a avaliação dos níveis de ansiedade, medo e depressão antes, durante e após as sessões de terapia, orientar o paciente a evitar medicamentos e substâncias como álcool, tabaco, cafeína e estimulantes no sistema nervoso central, visto que esses podem piorar os sintomas da ansiedade ou da fobia. E, por último, seria encaminhar o paciente para algum especialista em saúde mental, quando necessário, pois determinadas intervenções elas escapam às competências técnicas, éticas e legais do enfermeiro, oportunizando o tratamento psicoterápico e clínico de transtornos fóbicos e do humor.